Então, foi quando o Senhor me levou à memória uma escola de natação próxima à minha casa. E descobri que ali era da prefeitura e totalmente gratuita. E ali a Ana começou para a honra e glória do Senhor. E ainda 2 vezes por semana totalmente grátis. Mas ainda tínhamos o aparelho e o desespero voltou novamente, porque custava R$1.000 e não sabia como iria fazer para pagar isso. Então, minha mãe numa tarde conversava com a minha cunhada, Jane, e ela perguntou como estava. E minha mãe disse que eu estava muito nervosa por conta do aparelho da Ana, mas que as coisas iam dar certo. Foi quando minha cunhada disse para minha mãe: Dona Ângela, me passe o Pix que eu vou pagar o aparelho dela. E mais uma vez o Senhor me surpreendeu, colocando no coração da minha cunhada para poder me ajudar. Até porque eu pensei que seria uma ajuda, não um valor total. Mas para a honra e glória dele, ele é maravilhoso e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E as coisas começaram a melhorar. Já tinha me organizado para ir num congresso em Ribeirão, que se chama Cura, só de mulheres. E eu já havia ido nele em 2019 e sabia que lá tinha uma sala profética, mas nunca tinha ido porque tinha medo, até que o Senhor começou a ministrar ao meu coração que ele faria algo comigo, dessa vez naquela sala. Então chegou o dia e fomos para o congresso. Chegando lá, fomos direto para o hotel se organizar que à noite iria começar o congresso. Então nos arrumamos e fomos para lá. Chegando lá, ficamos sabendo que a sala seria por senha e poderia ir uma única vez. Então descemos e fomos pegar a senha. E quando cheguei lá, uma mocinha novinha me atendeu e eu disse para ela que o Senhor havia me falado que iria falar comigo naquele lugar. E ela disse que só podia uma única senha por pessoa. Então peguei a minha senha e fui assistir o culto, porque o meu atendimento seria somente no outro dia. Amanheceu e eu na expectativa altíssima do que o Senhor ia fazer naquele ambiente. Fomos para o congresso e chegou a tão esperada hora. Era 1h24 quando estava dentro daquela sala e fui ministrada por uma moça que o Senhor me levaria à cura por completo, que estava comigo, enquanto chorava debaixo de um chuveiro na minha casa. Enfim, saí de lá e ainda sentia que o Senhor tinha mais para falar comigo naquele lugar. Foi quando... 1h24 entrei na sala, né? Quando estava dentro daquela sala e fui ministrada por uma moça que o Senhor me levaria à cura por completo e que estava comigo enquanto chorava debaixo de do chuveiro na minha casa. Porque realmente, alguns dias antes, tinha acontecido uma situação em que eu estava realmente no chuveiro da minha casa chorando, pedindo para o Senhor um direcionamento. E eu tive a confirmação que Ele estava comigo ali. Enfim, saí daquela sala e sentia que o Senhor tinha mais para falar comigo ali naquele lugar. Foi quando à noite eu desci novamente para a sala e sem senha, mas eu tinha fé, queria conseguir. E consegui, porque Deus queria falar mais comigo. E ali fui ministrada por uma moça super novinha e ali o Senhor falou comigo que eu preciso levar o meu testemunho para as pessoas e queria gerar milagres através dele. E eu abri os meus ouvidos ao Espírito Santo, saí de lá aberta a isso, mas sabia que tinha mais do Senhor para minha vida naquele ambiente. Para contextualizar, eu cheguei nesse congresso e eu sabia que o Senhor ia falar comigo somente naquela sala. É uma sala profética, né, de uma igreja lá em Ribeirão Preto. E ele falou comigo em vários momentos, em cultos, né, em momentos de adoração. Mas em específico, o Senhor tinha dito para mim que seria naquele ambiente. Então, assim, no primeiro momento foi aquela moça que me revelou que ele estava comigo no momento do chuveiro. No segundo, eu já havia recebido essa palavra, que eu precisaria levar o meu testemunho para outras pessoas, porque ele iria gerar novos milagres. E foi uma confirmação do Senhor essa palavra. Mas mesmo assim eu ainda sentia que tinha algo ainda para ser revelado da parte do Senhor para minha vida. E eu, por mais uma vez, né, com muita fé, fui até a sala, né?
No outro dia, após as ministrações da palavra, decidi descer novamente para a sala profética. E algumas das meninas que estavam comigo desceram junto também. Entramos na fila sem senha mesmo e deixamos Deus agir. E naquele momento as moças que organizavam a fila perguntou quem tinha senha. E permanecemos ali quietas, e elas foram organizando por horário. E quando elas disseram, quem não tem senha vem para este lado, e lá fomos, porque não podíamos mentir. E de repente elas disseram, vamos liberar mais 20 senhas. Então eu só agradeci ao Senhor. Na fila, enquanto eu esperava, eu orava ao Senhor, que Ele me entregasse tudo o que eu precisava, porque seria a última vez ali, porque até então era o último dia de congresso. E dizia que meus ouvidos estavam atentos a Ele e o meu coração aberto. Então chegou a minha vez. E quando eu entrei na sala, fui direcionada para a mocinha que havia me atendido no primeiro dia em que busquei a senha. E ela disse, esse dia foi marcado pelo Senhor para que você estivesse aqui. Foi lindo, 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 lindo. Eu lembro assim ricamente de todos os detalhes. E ali ela começou a oração e ela ministrou sobre mim o que o Espírito Santo queria que ela me entregasse naquele dia. Recebi presentes do Senhor e talentos. O Senhor derramou sobre a minha vida o dom de cura. Saí daquela sala anestesiada com aquilo que tinha presenciado e vivido, não só naquele dia, mas em todos os dias. Nesse mesmo dia, tínhamos marcado de ministrar numa igreja na nossa cidade. Então fomos, e ali foi uma continuidade do derramar do Espírito Santo. Naquela igreja fez-me lembrar que a pastora havia me falado, que ela me via junto com ela no Hospital do Câncer aqui em Barretos, orando por pessoas. E foi justamente o que ligou ao que eu recebi na sala profética, ao dom da cura. Passaram alguns dias e começamos um novo processo, onde a Ana teria que mudar de escola porque ela estava na prefeitura. E no último ano ali, e começou um novo desespero, porque eu ouvi falar que as escolas estavam péssimas. E por tudo que ela já havia passado, que isso é um novo testemunho que eu vou contar aos poucos, né? E então ela começou a estudar para prestar os vestibulinhos aonde escolas particulares dão aqui da minha cidade. Elas promovem algumas provas e essas provas geram descontos, né? De 5 a bolsa integral, né? Dependendo de como vai o aluno na prova. A professora dela, Cristiane, começou a dar aula extras para ela. Então chegou o dia e ela foi prestar a prova. Saiu o resultado dias depois e o resultado não foi muito bom, porque as provas são extremamente difíceis ao nível de conhecimento dela. Então fui até o colégio, onde ela prestou prova para conversar com a diretora. E ali o Senhor, mesmo no silêncio, já preparava tudo. E consegui então 35% de desconto. Mas além da mensalidade tinha o material. Então decidi falar com o meu irmão para me ajudar com esse material. E no primeiro momento ele disse que não tinha como, e se fosse o caso era para colocar na escola pública. Daí o desespero tomou conta do meu coração. Entrei no meu quarto e comecei a chorar, e fui orar ao Senhor, e a única coisa que sentia era para descansar no Senhor. E eu disse para Deus, ela vai estudar naquela escola. No outro dia, meu irmão pediu para que a Ana ligasse para ele. Ela demorou e depois de um tempo ela ligou. E ele disse para ela que iria dar o material de escola para ela. E tudo para a honra e glória do Senhor, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, eu não tinha, né, o dinheiro da mensalidade, mas eu não tinha o dinheiro da mensalidade e nem o do material. Essa era a minha realidade naquele momento. Mas o Senhor foi tão bondoso comigo que o meu irmão e minha cunhada proveu o material escolar dela. Então eu sabia que a minha preocupação era a mensalidade dela, né? E isso daí, agora vocês vão entender um pouquinho como que foi que aconteceu. Então, passei por mais um processo.
E quando achava que tudo estava certo, veio um novo processo, falar pela perícia novamente, passar pela perícia novamente. Porque eu tinha passado, né? Logo depois da prova eu tinha passado na perícia. E aí eles pediram para mim voltar. E quando eu voltei para a empresa onde eu estava. E no mesmo dia eu fui mandada embora. Eu fiquei muito mal mesmo. E aí fui para minha casa, chorei e tudo. Mas ok. E aí esperei, porque eles pediram para eu voltar depois de 10 dias para assinar a minha rescisão. E aí foi quando eu voltei, depois de 10 dias, e o pessoal da RH falou assim: você procurou algum advogado? Eu falei, não. Eles falaram assim, mas como não, se foi revogado o INSS? Então, naquele momento, eu tinha mais do que a certeza que o Senhor estava cuidando de mim. Então, eu tinha sido mandada embora e revogou, eles tiveram que voltar atrás, me contratarem de novo, num período ainda mais de 3 meses. Então, eu fiquei ainda mais 3 meses na minha casa. E aí, chegou um outro momento, né, que eu fui, quando foi, né, passei para uma nova perícia e pediram para mim retornar ao trabalho novamente. Nesse meio tempo, afastada, pedi ao Senhor, nesse tempo que eu fiquei afastada, né, sem querer, né, eu pedia para o Senhor voltar ao trabalho, mas não aonde eu estava, até porque quando eu voltasse eu já sabia que eu ia ser mandada embora novamente. E nesse período fiz uma entrevista e na mesma empresa fui aprovada. Voltei na antiga empresa, fui mandada embora, que já esperava por isso, mas para honra e glória do Senhor, eu já tinha sido aprovada em outro emprego, mas antes mesmo de ter sido desligada da minha antiga empresa. E aí que vem o valor da mensalidade. Então, como eu fui mandada embora, eu peguei todo o meu acerto e juntei esse meu acerto. Então, eu já tinha por alguns meses a mensalidade da Ana. Então, assim, o Senhor proveu tudo no momento certo, sabe? Não foi algo que... eu falo que foi de Deus mesmo, não foi algo pensado, estruturado. Não foi. Foi literalmente de Deus.